graça e a paz dos irmãos, nós vamos iniciar a escola, vamos estar orando, e principalmente por mais um dia de misericórdia de Deus com relação à nossa vida, que tenhamos um coração realmente reconhecido por Ele como agradecido. Senhor Deus e Pai, bendito Deus Salvador, glorificado, honrado, bendito é o Teu santo nome, digno de toda honra e toda glória. Meu Pai amado, toda a terra proclama a Tua glória, os céus e a terra proclamam a Tua glória, Pai Santo. O Teu nome é bendito sobre toda a terra, debaixo, sobre os lábios daqueles que Te temem, Pai. Seu Deus amado, nós confessamos a Ti as nossas faltas, os nossos pecados, Pai. Confessamos a Ti a nossa fraqueza. Confessamos a Ti que temos o desejo de mudar e muitas vezes não conseguimos porque negligenciamos, ó Pai Santo, ou não damos o devido valor à salvação da nossa alma, Pai. Seu Deus amado, que essa situação toda mude no nosso coração, conforme que estamos aprendendo todos os domingos aqui neste local, Pai. Senhor amado, sabemos com firmeza de coração que Tu tens nos orientado, porque tem a ver com o tempo, Senhor Deus amado, com as coisas que estão acontecendo, principalmente, Pai. Senhor Deus amado, Te pedimos que a Tua palavra nos prepare, nos capacite para continuarmos como tem sido ensinado todos os domingos nesse local, Pai Santo. Que nos capacite para permanecermos no Teu caminho, para continuarmos trilhando até o final da nossa vida nessa terra, Pai Santo, e que haja constantemente no nosso coração a esperança, Senhor meu Deus, a esperança do Teu reino, a maravilha do Teu reino, que a Tua palavra diz que nunca passou pelo nosso coração essa maravilha, Pai Santo. Senhor Deus amado, muito obrigado pela oportunidade, Senhor meu Deus, da salvação das nossas almas, Pai Santo, pela oportunidade do arrependimento que, segundo a Tua bondade, nos conduz, Pai. Senhor meu Deus, nos orienta a nossa mente, Pai Santo, abençoando cada pensamento que aqui está nessa manhã, Senhor Deus amado, e os que porventura não podem vir e vão assistir, Senhor Deus amado, pelo vídeo. Pai amado, que o Senhor conceda graça e compreensão. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje, irmãos, como se fosse, vai parecer uma continuação do estudo, mas não é. Na verdade, os temas todos eles vão emendando um com o outro. E ontem eu fiz um levantamento dos títulos e realmente, hoje, se parasse a escola dominical aqui, eu falo isso para a honra e glória do Senhor, os irmãos já teriam um compêndio em que, se tivesse dúvida de alguma coisa, fosse lá procurar pelo título e lá teria a escola dominical. Eu não falo isso olhando para mim, eu falo isso olhando para o Senhor, que o Senhor se preocupou de colocar para mim e para os irmãos um entendimento da palavra. É revelado à nossa vida toda a compreensão dos mistérios do reino, conforme nós temos uma situação dentro de nós que foi comentada no domingo passado, o desejo. Quando há o desejo de compreensão, é dado em quantidade, porque para você ter desejo de alguma coisa, você tem que rejeitar um monte de coisas. O desejo ela ocupa o espaço da nossa vida. E nós temos aprendido aqui aquilo que Deus tem nos dado para orientação e para o caminho. E hoje nós vamos falar sobre o tema hoje, eu coloquei no título, a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo. Parece um título comum, claro que Cristo tem autoridade. Nós vamos ver que a Bíblia, a palavra de Deus e os evangelhos, eles dão uma ênfase a essa autoridade de Cristo, principalmente para nós, dos dias de hoje, sabermos que essa autoridade tem a ver com a salvação das nossas almas. Não é somente autoridade porque fala como filho de Deus, mas porque toda vez que Jesus usou de autoridade, ele garantiu a própria autoridade dele, e essa autoridade tinha a ver com a salvação das nossas almas, com o destino da alma do homem. Então eu vou pedir aos irmãos que deixem a Bíblia aberta, Mateus capítulo 12. Vamos iniciar
Mateus, no capítulo 12. Deixa a Bíblia aberta ali. Quando nós comentamos sobre a autoridade de Cristo, nós somos obrigados a fazer uma comparação com os dias de hoje, de quando nós ouvimos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, seja no início, nos primórdios da nossa conversão, ou até durante a nossa vida, nós ouvimos geralmente a palavra de quem? De quem nós ouvimos a palavra? Do pastor. Que é o quê? O responsável pelas ovelhas. E é o quê? Autoridade. Sim, e é o quê? Vocês estão certos, estão falando certo, mas e é o quê? Que? Uma pessoa. Isso, um homem. Não representando somente o homem, mas o gênero humano. Nós ouvimos de pessoas como nós. A igreja ouviu a palavra de quem? A igreja primitiva ouviu a palavra e foi orientada por quem? Pelos apóstolos, pelos Isso, discípulos. pelos apóstolos. E antes, o povo de Israel era orientado sempre por quem também? Não era pelos profetas? Sim. Todos eles eram homens, mas homens que foram o quê? Levantados com a missão de falar alguma coisa debaixo da autoridade de alguém superior. Ou seja, todo profeta quando pronunciava, reparem bem, todo profeta Isaías, Jeremias, Zacarias, Oséias, Miqueias, Naum, Obadias e Abacuque e Jeremias, todos eles começavam a falar alguma coisa. Qual era a frase que eles falavam antes de começar qualquer explanação de uma profecia? Assim diz o Senhor. E isso, então pronuncia isso aí, vai. Assim diz Então olha só, assim diz o Senhor. O que essa frase traz de entendimento para os irmãos? Olhando para o profeta, uma pessoa diferente de mim, porque foi levantado com uma missão. Eu não fui, mas ele foi. Eu não estou sofrendo com aquela missão, mas ele está. E quando ele fala assim diz o Senhor, o que os irmãos pensam que ele está querendo dizer? O que ele quer transmitir antes de falar qualquer coisa? É o Senhor que mandou eles falar aqui. Isso, o Senhor mandou. Vamos aprofundar nessa frase aí. Vamos aprofundar. O Senhor enviou, o que mais? Que traz a mente dos irmãos quando fala assim, né? Pensa na frase, ó, assim diz o Senhor. Ele está avultando que o assunto é tão sério que eles não acham para que eles não pensem que é a palavra do próprio profeta, e sim, no caso, um recado vindo de Deus. Sim, essa parte é importante, não é para que as pessoas não pensem que é a palavra do próprio profeta. Mas ainda assim as pessoas chamavam os profetas de arrogantes, porque no coração endurecido falavam para os profetas assim, quem é você para falar alguma coisa conosco? Ele começou a frase, assim diz o Senhor. Então ele está ali na posição de quê? Ó, assim diz o Senhor, eu apareci e pronuncio uma coisa que começa com essa frase, assim diz o Senhor. A minha posição é uma posição de quê para com relação às pessoas que vão ouvir? Representante de Deus. Então eu sou o que dele? Um quê? Um porta-voz. Um porta-voz que tem a palavra. Um carteiro, um mensageiro. Ou seja, estou aqui incumbido de uma mensagem. E muitas vezes, por causa da mensagem, a autoridade não é recebida. Pense bem, quantas vezes rejeitaram os profetas? Por exemplo, Paulo, alguma vez Paulo e os apóstolos falaram assim, olha, eu digo para vocês, vocês fazem isso. Eles nunca falaram com a autoridade deles, mas falaram sempre assim, assim nos diz o Senhor. Não essa frase, mas assim, o que eu recebi do Senhor, lembra da leitura da ceia? Porque eu vos entreguei o que recebi do Senhor. Não é isso? Toda vez Paulo enfatizava assim, ó, eu como apóstolo cumpro a vontade dele. E Você intermediário, né? Sim, isso. Mas todos ouviram de quem? Teve um começo. A igreja teve um começo. E o começo da igreja foi ouvindo diretamente de quem? Jesus. Do próprio Senhor. Do próprio Senhor.
Aí que nós vamos ver nessa manhã isso. O perigo de que, quando nós ouvimos de uma pessoa, de um profeta, nós podemos bater no profeta, nós podemos combater, podemos fazer uso da nossa carne, isso acontece muito, com raiva, porque não queríamos ouvir aquilo ali, ou rejeitamos por causa da nossa carnalidade, que já estudamos isso em outra ocasião, mas só fazemos isso porque não temos temor a Deus. Por quê? Porque ainda que ouçamos, olha, assim diz o Senhor, ou eu recebi do Senhor, ainda assim a minha carne vai combater. É engraçado que antigamente ele disse, assim diz o Senhor, né? Mas hoje em dia você escuta, eu profetizo. Como se fosse da própria pessoa, não se refere, no caso, a Deus. Isso. Vamos até pegar esse ponto aí, para botar um parênteses aqui. Quando uma pessoa fala assim, profetiza, olha bem, uma profecia tem que vir de quem? Do Senhor. Sim. Então você não vem do Senhor? Você acha que eu tenho poder de gerar profecia em mim? Não. Tu acha que o profeta botar de mão, hoje eu vou profetizar. Vocês lembram, bem colocado, que é para dar ênfase ao que vai ser explicado aqui hoje, segundo a graça de Deus. Lembra que o profeta Eliseu, quando a mulher, o filho morreu, aquela mulher que ele cuidou dele, que deu um lugar para ele morar, morreu, ela não falou para o marido dela, ela levantou, foi caminhando, e quando ela chegou perto do profeta, o profeta mandava sempre um jovem para saber o que é. Ó, vai lá, porque Deus me ocultou. Lembra que ele falou isso? Você lembra do texto? Mas já leu do profeta Eliseu? Ó, Deus me ocultou. Ele não lembra que ele tinha o dom de revelação, já sabia antes de vir? Lembra quando o rei veio para cortar a cabeça dele e falou assim, olha, amanhã terá comida e tal, não sei o que lá. Sempre Deus revelava para ele. Mas dessa vez, assim, porque Deus me ocultou, então isso quer dizer o seguinte, que é o Senhor que ordena. É o Senhor que concede. O que acontece é que nós estamos acostumados a termos sido usados em determinada ocasião e achamos que vamos ficar com isso para sempre. Então nós começamos a determinar, e essa palavra profetiza sobre a tua casa, como eu não tenho poder de profetizar sobre a minha casa, a não ser que o Senhor coloque as palavras na minha boca. E eu vou provar mais. Se eu tivesse poder de profetizar, eu, Balaão, receberia o meu dinheiro. Não receberia, Sandro? Com certeza. Receberia o meu dinheiro. Lembra que ele tentou profetizar contra Israel, mas da boca dele não saía, Deus não permitia. Ele tinha que pronunciar. Não adianta, não sai a maldição. Não sai. Então, essa situação, foi até bem colocado para as irmãs, essa propriedade, isso aí os homens tentam obter. E com isso vem o engano, e com isso vem a aparência de que está sendo enviado por Deus, mas com relação aos homens, ainda que sejam enviados por Deus, você sempre vai poder brigar e discutir porque é um homem como você. Mas e quando é Cristo? E quando é o Senhor? E quando é o Senhor que nos fala? Ele tem autoridade, porque quem está falando é quem vai estar te esperando lá no reino. Vocês entenderam agora? Essa autoridade que nós vamos apresentar hoje é comprovada biblicamente, os homens deviam temer. Porque em muitas partes da Bíblia, Jesus começa a falar alguma coisa e fala assim, em verdade vos digo. Essa palavra, vos digo, já mostra a autoridade. Quem está falando sou eu. Não foi ninguém, não. Ninguém chegou para mim e falou, só fala isso. O que meu pai coloca para mim, eu tenho autoridade para garantir para vocês. Então os irmãos vão ver, nós vamos ver algumas partes aqui, dessa autoridade e o que ela representa e como ela deveria causar terror na nossa vida. Terror, não o terror de viver com medo maligno, mas é um terror assim, de ver que nós banalizamos e muitas vezes negligenciamos essa autoridade que Cristo deve ter na nossa vida e que nós devemos ter de temor com Ele. Olha só, Mateus 12, vamos a comparação da autoridade, um início. Mateus 12, 5 e 6. O contexto é porque os discípulos estavam
colhendo espigas de milho, e os fariseus, e era um dia de sábado, e os fariseus falaram assim, tá vendo que não pode fazer esse dia de sábado, os legalistas? E Jesus passou uma explicação para eles acerca da autoridade, olha só. O versículo 5, pode ler para a gente, Alessandro? Por favor. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Sim. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que tinha uma lei, uma parte da lei de Moisés, que autorizava o sacerdote, no dia de sábado, a realizar um holocausto e depois comer daquilo ali. Era um serviço. E a lei dizia, não farás nada no sábado. Então Jesus falou assim, vem cá, vocês conseguem ter, o sacerdote consegue ter autoridade dada por Deus, de dentro do templo, sacrificar no sábado e ficar sem o quê? O que está dizendo aí? Sem culpa. Sem culpa. Olha bem, agora completa com 6, Sandro. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Isso, olha bem. Eu quero dar ênfase a essa palavra, eu vos digo. Sempre preste atenção nisso. Quando Jesus fala assim, eu vos digo, ele está dizendo assim, olha, no original, eu vos afirmo, eu tenho autoridade para garantir para vocês que não vai ser diferente do que eu estou falando. Então ele começou falando assim, olha, eu estou garantindo para vocês, aqui, quem está falando com vocês é maior do que o templo. Vamos para um segundo. João 8,58. É a comparação desse aí com João 8,58. João, capítulo 8, 58. Aliás, vamos ler do 56 e 58. Joyce, pode ler? Uhum. Tu não achou? Lê. Lê, Joyce, por favor. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Um minutinho. Olha o outro exemplo de autoridade de Cristo. Ele primeiro falou que ele era maior do que o templo, não é isso? Ou seja, alguém pode acusar Jesus de arrogância? Não, ele é. Você não é arrogante quando a propriedade é sua. É só, eis aqui diante de vós quem é maior do que o templo. Então, ou seja, se há alguma condenação para eles do sábado, está aqui quem é maior do que a lei. Mas eu não vim para desfazer a lei, e sim o quê? Para cumprir. Então os irmãos vão ver, no contexto, que ele fala logo após, fala assim, se vocês saberiam o que é misericórdia, eu prefiro mais do que o holocausto, do sacrifício. Então agora ele fala assim, você não tem nem 50 anos e fez o quê? Como é que é o versículo aí, Joyce? Não tem nem 50 anos e viste Abraão? Olha só, ele fala assim, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Claro que representava, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O 58, Joyce. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que eu sou? Verbo remir. Ou seja, ele falou o que Deus falou na sarça. Diga que o eu sou te mandou. Quem? Eu sou. Eu sou, não tem um quantitativo para representar a minha pessoa. Eu sou. Quando ele fala assim, em verdade vos digo, eu garanto a vocês, eu estou garantindo a vocês, que antes que Abraão existisse, eu já era. Eu sou. Eu sou o princípio e o fim. E agora, por causa dessa autoridade, o que eles fizeram? Lê, Alessandro, o versículo seguinte, somente. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Só daí. Pegaram em pedras por quê? Porque rejeitam. Assim, não é possível que um homem como nós diz que é antes de Abraão. Então o que Jesus fez? Jesus mostrou a autoridade dele. Pronto. Agora que Jesus mostrou com duas situações de autoridade, nós vamos ver com relação à nossa vida, nós que temos a palavra de Deus, vamos ver o que essa autoridade fala conosco. Lucas 13, por favor.
Jesus Cristo tem autoridade para dizer e afirmar que entra no reino do céu, sabia? Ele tem autoridade, mas claro, ele é Jesus. Não é só por isso, não. Olha só, Lucas 13. Lucas, que nós já lemos diversas vezes. Lucas 13, versículo 22 ao 28. Perdão, vamos ler do 22 em diante. Irmã Beth, por favor, pode ler para a gente, por favor. Todo mundo achou? Todos acharam? Então vamos lá. Pode ler. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Pronto, pula para o 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Repararam, já lemos isso nos estudos passados, repararam qual a representação de autoridade aí? Qual é a autoridade que ele está apresentando com esse texto? Porque ele fala assim, ele fala assim, porque eu vos digo, não é isso? Que muitos procurarão entrar e não entrarão. Então ele começa a mostrar o que vai acontecer. Qual é a representação de autoridade aí que ele está fazendo? Olha bem, ele está apresentando como vai acontecer. Isso quer dizer que é o quê? É aproximado, que ele não sabe o futuro? Ou será que ele está apresentando aquilo que já está na mente dele, que é porque quem vai estar lá para receber as pessoas? Ele próprio. Ele. Olha o que ele fala. Muitos, eu vejo, eu sei, eu afirmo a vocês que muitos vão tentar e não vão conseguir. Muitos. E esse muitos tinha a ver com as pessoas que estavam vendo, que eram seus discípulos. Muitos. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. O versículo eu não li, que eu vou ler agora. E ele vos responderá, o 27. Digo-vos que não sei de onde vocês são. Eu digo para vocês, eu não sei. Então a autoridade de Cristo, ele já mostrou, eu tenho autoridade para dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. Nós devíamos colocar isso para a gente, e não ficar somente assim, aqui na palavra de Deus está escrito isso. É como se ele estivesse na minha frente. Você não vai entrar. Você vai entrar. Lembre-se do estudo passado, do esforço. O que eu estou mostrando aqui agora é a autoridade de Cristo quando ele fala. Essa frase é muito importante. Eu vos digo, ninguém presta atenção nisso. Toda vez que ele fala assim, eu vos digo, eu vos afirmo, ou em verdade vos digo, ou muitas vezes em verdade vos digo, ele está dizendo assim, quem está falando sou eu, vocês vão se encontrar comigo. É a mesma coisa que falar assim, vou para a casa do meu pai e vou fazer o quê? Preparar o horário. Para quê? Para que quando eu for, não é isso? Preparar um lugar, vocês possam estar com quem? Comigo! É isso que eu quero chamar a atenção. Mas, Gero, isso aí ninguém dá importância, deveriam dar. É uma autoridade quando Cristo fala, porque isso aumenta a nossa confiança, esperança e fé. Ou seja, Alessandro, desde o dia, um exemplo, tá? Desde o dia que você conquistou teu coração e se humilhou diante de mim, eu tenho seguido com você. É uma frase, não é isso? É uma frase que eu devo ter esperança, mas eu devo perceber quem é que está falando comigo. É um pastor? É um homem que Deus levantou para falar comigo? Não, é o próprio quê? Senhor. Quantas pessoas querem gerar confiança na nossa vida utilizam essa frase falsamente? Olha, eis que te falo. Nada contra a profecia, nem nada contra a frase. Mas é muito fácil falar assim, eis que te falo, tomar autoridade de Deus quando não foram enviados. E a Bíblia está repleta
de situações em que pessoas fizeram uso do nome do Senhor para mudar o coração do povo. Mudar o coração do povo. Então, quando você ouve assim, ó, eis que eu te digo, irmãos, deveriam tremer por isso. Porque pensa bem, para Deus mandar você falar alguma coisa para alguém, você está sujeito a ser o quê com relação à mensagem? Quando Deus envia você mesmo, você acha que vão te receber de braços abertos? A tua autoridade vai ser questionada. Agora, é muito fácil falar quando eu falo parafraseando alguma situação, eu falo imitando alguma situação, para que eu possa convencer você que Deus está falando contigo. Vou falar aquilo que agrada a pessoa, né? É muito simples eu já falar aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Aí. Como é que é? É muito simples você receber quando eu estou falando aquilo que você quer ouvir. Eis que eu vejo você lançando um CDO, eu recebo. Então, eis que eu vejo você ficando milionário. Nós não estamos falando de profecia, estamos falando de. Então, nós estamos falando de autoridade. Como a pessoa fala assim, eis que eu vejo você fazendo isso, eis que o Senhor vai fazer isso. Eu estou garantido que quem está falando comigo é quem? É o Deus! Então, se não é o Senhor, nós somos. Essa pessoa é réu de quê, irmãos? Essa pessoa é réu de quê? É de um castigo de Deus somente? Não, é um emissário do diabo, porque está tomando o nome de Deus sem nunca ter sido enviado. Então, quem não é enviado por Deus só pode gerar o que para a pessoa que está ouvindo? Engano. Jerônimo, por esses dias eu me peguei pensando em uma coisa. No texto, que diz assim, olha, ai daqueles que ensinar para um desses pequeninos alguma coisa que não deveria ensinar, deturpar a palavra, coisa do tipo. A Sofia, ela pergunta muito sobre assim, sobre meu pai, minha mãe, sobre as pessoas que viraram estrelinha. Aí eu conversando com ela, aí em algum momento ela vem com algumas coisas assim que realmente seria complicado explicar se o senhor já não tivesse falado. Ela fala assim, pai, olha só, o vovô e a vovó estão aonde? Eu falei assim, com Cristo. Tá, mas peraí. Então tem muita gente lá, eu falei assim com ela, filha, tem muita gente. Ela, mas onde é que fica todo mundo? Tem casa para morar? Vai ter casa? Eu falei assim, filha, sim, vai ter casa. Mas como é que o senhor sabe disso? O próprio Senhor falou, então tá bom. Ela assimilou assim, então se foi Cristo, falou, então tá bom. Ela questionou assim, mas como é que vai morar lá? Vai ficar todo mundo assim, no caso de um campo aberto? Eu falei, não, vão ter moradas. Quem falou? O Senhor. O Senhor, então, olha só, quando Cristo, bem colocado, quando Cristo fala assim, eu vos digo, ele está garantindo o que para você? Que é assim, que vai ser assim. Que, entenda bem, quem está falando é quem é o dono, é quem é o responsável, é quem vai salvar vossas almas, é quem vai estar esperando vocês, e é quem também vai agir como o quê? Para os ímpios. Como juiz. Juiz. Ou seja, então eu vos digo, quando eu falar, creiam, porque é assim, não vai ser diferente. Tipo, ele falou assim, olha, por em verdade vos digo que não será descumprido nenhum tio da lei, mas tudo será cumprido. Ou seja, quem está falando é Jesus, é o Filho de Deus, então é autoridade. Então nessa parte aqui ele fala assim, olha, vou repetir aqui, quando ele fala da porta estreita, são poucos que se salvam, e ele responde, porfiai, disputai, esforçai, não é isso? Não é isso? Fazer força por entrar pela porta estreita, porque eu vos afirmo. Então se ele está afirmando que muitos, eu estou falando da afirmação, já demos um estudo sobre isso. Se ele está afirmando, ele está fazendo o que com essa afirmação? Ele quer fazer o que com você? Com essa afirmação dele? Que você tenha certeza que isso é dessa forma. Isso, então ele está garantindo uma coisa que é ruim de ouvir. Olha, muitos, não são alguns, muitos, eu vos digo, talvez se fosse João Batista, talvez os discípulos ouvissem assim, poxa, mas talvez ele tenha recebido o Senhor e não tenha ouvido direito. Mas quem estava falando era Cristo. Eu vos digo, então toda vez que Cristo falava, a autoridade dele era para mostrar o valor do reino de Deus, e se o reino de Deus é um valor imensurável, nós não merecemos ele. Nós devemos ter no nosso coração o quê? Com relação ao reino de Deus. Eu não mereço, não tenho como alcançar, mas ainda assim eu tenho o quê? Que o Ronaldo falou essa palavra no domingo passado. Desejo.
Desejo, eu desejo isso. O Ronaldo foi muito feliz quando comparou que o esforço tá ligado ao desejo. Você deseja muito uma coisa, você se esforça. Até pro sistema mundano, pro sistema social e para a nossa vida carnal. Você se esforça porque você quer, um desejo teu. Quando você deseja o reino de Deus e você ouve essa autoridade, você fala, porque eu vos digo, muitos, mas muitos são poucos, muitos dos que aqui estão não vão conseguir, porque estão somente de curiosidade. Continuando, compara Lucas 13, que nós acabamos de ler, com Mateus 7. Agora vamos ficar a maior parte dos textos de Mateus. Mateus capítulo 7. A comparação do que Jesus falou. Em verdade vos digo, porque eu vos digo, que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Mateus 7 agora. Mateus 7. Ivambete, lê para mim do 21 até eu pedir para parar, por favor. Mateus 7, 21 em diante. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, olha só, já começa aí. Quem está falando isso? É um profeta? Vou perguntar de novo, é um profeta? É o próprio Cristo. Ele começou a falar de novo, ó, falou para nós aqui. Falou conosco. Olha, eu digo para vocês, nem todos de vocês, nem todos que estão pronunciando Senhor, Senhor, lembra? Vós me chamar Senhor e fazeis bem, porque eu o sou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, não é um ímpio não, é uma pessoa que se diz conhecida dele. Vai acontecer o que com ele? Entrará no reino dos céus. Mas entrará no reino do céu, eu estou garantindo a vocês o quê? Quem? Que diz o versículo? Quem faz a vontade do meu Pai. E que está nos céus. Continua, Beth. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora começa, olha só, começa uma indagação. Olha, se eu fiquei perto de Cristo, eu tenho direito ao céu. Eu permaneci o tempo todo do lado dele. E a autoridade de Cristo começa a tirar essa certeza da mente das pessoas. Por quê? Porque como andava com Cristo, se garantiu que é o seguinte, não pereceremos, estamos com Ele. É verdade ou é mentira? Sim, é verdade, é uma verdade, não pereceremos. Só que teve um período em que a maior parte foi embora. Porque as palavras começaram a ficar o quê? Duras. E vinha de uma pessoa que não tinha como negar o que ele falava. Não tinha como, se eu sigo a Cristo, é a palavra dele que é a verdade da minha vida. E não o que eu suponho ou que simplesmente eu quero viver. Muitas vezes nós conversamos, eu e a Joyce, e no começo da conversão da minha filha, eu ensinava isso assim, olha, nunca nós vamos ouvir, enquanto estivermos na carne, coisas agradáveis. Mas quando estamos no Espírito, tudo que vem da autoridade de Cristo, ainda que pareça negativo para muitas pessoas, nós recebemos como uma graça. Porque Ele está falando para nós, olha, se Ele fala para você se esforçar, Ele está preparando você. Ele não está deixando você com uma surpresa. Olha, se Ele fala para você, muitos que me dizem Senhor, Senhor, então toma cuidado você que diz Senhor, Senhor, se o seu coração está realmente voltado para mim. Então, repetindo, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O que eles estão fazendo com Cristo? Questionando. E fazendo, sim, questionando. Então, fazendo o que para Cristo? O quê? Indagação. Indagação com o quê? Quando eu indago alguma coisa que eu tenho certeza que eu tenho direito, eu estou fazendo o quê? Eu tenho direito a isso, eu estou cobrando. Eu quero cobrar isso, eu quero cobrar. Eu afronto Cristo com a minha cobrança. Não, olha só, eu não quero ouvir, eu estou fazendo uma alegorizando. Eu não quero ouvir o que o Senhor tem a dizer.
porque cumpri tudo como deveria. Falei Senhor, Senhor, fiz até maravilhas, expulsei até demônio. Então isso quer dizer que eu era dos seus. Olha a resposta de Cristo, e eu vou daí fazer uma parte dela. O 23, leia, irmã Beth, o 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que chama atenção, né, nesse versículo aí? Uma parte da frase. Alguma coisa chama atenção que ele disse? Nunca vos conheci. Todo mundo olha para isso, né? Mas na verdade o perigo está... Olha só, Sandro, você chega na casa de alguém e fala assim, olha, eu estou aqui para me reconciliar contigo. Sandro, eu estou aqui, mas você olha... E é revelado a você que aquilo não é verdade. Então você fala para a pessoa assim, você não está sendo honesto e sincero. Você quer apenas escapar. Então a frase que deve ser prestada atenção, eu sei que tudo é importante no versículo. E então o quê? Abertamente. O que significa isso? Pensa, você que pensa, lhes direi abertamente. Será que é tão simples essa frase é tão simples? Eu lhes direi abertamente. O que significa isso? Quando a pessoa fala assim, ó, falarei com você abertamente. Claramente. Pode, eu pouparei palavras para quem está do lado? Não, com franqueza. Não, mas sim, mas é muito mais profundo. Vindo de Cristo é profundo. Eu vos direi abertamente, não terá dúvida da minha palavra, porque eu vos avisei antes. Lembra que ele falou antes? Porfiai por entrar pela porta estreita, esforçar, porque muitos vão tentar e não conseguir. Isso é tentar. Ó, em teu nome, Senhor. Em teu nome. Então, olha a autoridade de Cristo. Eu vos direi abertamente. Essa frase é muito importante. Eu não vou falar para vocês, olha, filhos, poxa vida, eu não vou falar com vocês como Abraão falou lá no Hades. Filho, lembra que você recebeu os bens na terra? Lembra disso, lembra? E Lázaro os males. Porém, filho, olha só, agora você está aí em tormentos e Lázaro está aqui comigo. Não, eu direi, vocês não pertencem a mim. Porque olha só o que ele fala mais adiante, no 8:11. Agora outra autoridade, só que agora é uma decepção, continua a decepção para aqueles que se dizem, que tem soberba e dizem assim, eu já sou de Cristo, eu sou dele e a minha vida é dele. Aqui, ó. O 11, lê, irmã Beth, o 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó no reino dos céus. Então aquela dificuldade, olha só, Sandro, vou usar você aqui para representar. É apresentado a mim, a nós aqui, somos discípulos de Cristo, a verdade do reino, não é isso? Não é apresentado? Agora, Jesus falou assim, muitos de vocês que me dizem Senhor, que me chamam de Senhor, não vão entrar no reino dos céus. Não é uma palavra simples. Ele está dizendo que você vai para o inferno. Porque é simples pensar assim, eu não vou entrar no reino dos céus, como se tivesse assim. Eu posso ficar na porta ali. Isso, uma pausa. Isso, uma pausa. Não vão entrar. Pensem no estudo passado do desespero. Agora eu estou falando da autoridade de Cristo, de como ele apresenta. Ele apresenta para você o seguinte, serão lançados, o que denota violência, sabe? Ou seja, você não vai herdar o reino dos céus. Então isso quer dizer que quando você vê o reino dos céus, porque você vai poder ver, você vai acontecer o que contigo? Ó, viu o reino dos céus? Ele existe, meu Deus, é verdade. E você lançado fora. Então, olha só, então é totalmente negativo e desanimador isso, não é isso? Agora, o que ele fala? Olha só, você é o que fala assim, o Senhor. Repete o 11. De quem que ele está falando? Repete o 11. Mas agora, outra garantia. Mas eu vos digo, eu vos afirmo. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó no reino dos céus. De que ele está falando? Com relação a se comparar ao nosso pensamento, usando como se nós pensássemos. Ele está falando de quem? De pessoas possivelmente que deveriam ser condenadas. Condenadas. E não estão. Já reparou que às vezes você ouve uma mensagem e o pregador prega com autoridade e você, ao invés de pensar que essa autoridade é principalmente para você, você pensa assim,
Graças a Deus que agora esse pregador está condenando aquele beberrão, está condenando aquela pessoa que vive em promiscuidade, está comentando, condenou os adúlteros. Na verdade, nós devemos perceber uma coisa, que existe todas essas palavras existem espiritual, adultério espiritual. Tu quer ver um exemplo? A pior mentira que tem é a mentira que nós mentimos contra Deus. Quando chamamos Ele de Pai, Ele não é o nosso Pai. Mentimos. Nos embriagamos, ou seja, nós confundimos o poder do Espírito com uma embriaguez. Ou seja, eu invento, eu minto para Deus de que estou vivendo as coisas espirituais dele. Então, olha bem, nós nunca ouvimos a palavra de Deus como se fosse para nós. Um aviso e uma exortação. Mas com certeza isso aí é para o outro. Com certeza. Isso é para o outro. Agora só, ele diz que vai ter uma surpresa. Isso, ele não está dando a garantia aí também? Eu vos digo? Ele está dando a garantia? Eu vos digo, eu afirmo que muitos que vocês achavam que não iam herdar o reino dos céus estarão aqui comigo. Mas ele não está falando, não está dando uma desculpa para você, com essa autoridade, de você falar assim, está vendo? Viu? A pessoa às vezes não é nada e vai herdar o reino dos céus. Ele não está falando desse tipo de pessoa, não. Está falando de pessoas que tinham tudo para ir para o inferno e conseguiram vencer. Isso você entende? Vocês andaram comigo, não renunciaram a vida de vocês. No entanto, pessoas que vocês não viram andar comigo, que tinham tudo para ir para a condenação eterna, conseguiram, sabe, com muito esforço, se submeter à minha vontade. E olha o que vai acontecer no versículo seguinte. Ele falou, eu vos digo, falou, irmã Beth? Isso. Então, lê o 11 de novo e emenda com 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, glória a Deus, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem vai ser lançado, sabe? Filhos do Mas como pode? Olha só. O título é Filhos do Reino. Aqueles para quem o Senhor veio. Isso. Então olha a autoridade dele. É isso que eu quero que os irmãos, Jerônimo, desejo que os irmãos prestem atenção. Ele está falando assim, e os filhos do reino, aqueles que foram os primeiros, foram as primícias, que foi preparado justamente para eles. E os filhos do reino ficarão sem entrar. É isso que está dizendo? Não. Ficarão sem entrar, terão uma veste não tão branca assim, terão uma veste não tão especial como os outros. É isso que ele está dizendo? Vai ficar no pavilhão 2. Não, ele está dizendo o quê? Serão lançados. Lançados nas trevas. Filhos do reino, então, Beth, concorda que a autoridade de Cristo deve causar, literalmente falando, um terror na nossa vida? Um temor e tremor tão grande, ou seja, eu vos afirmo, Jerônimo, eu vos afirmo, eu te afirmo isso. Você não está ouvindo da boca de outra pessoa, não. Está ouvindo da pessoa com quem você vai se encontrar. E quando você for me encontrar, já vou te dar a palavra, eu já não serei mais Salvador. Eu serei o quê? Eu não serei mais juiz. Não é isso que diz Apocalipse? Fala, Sandra. Sério, essa semana eu tenho me pegado pensando em uma coisa. Quando você olha todo um contexto de evangelho, exemplo, alguém chega para você e fala de Cristo. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro. Aí você passa a tomar conhecimento do contexto do evangelho. Você chega na igreja e fala assim, olha, aqui nós somos servos do Senhor, você faz isso, aí você já é integrado a trabalhar em alguma coisa, você vai fazendo, no final das contas, aí você, além de ouvir esse contexto, você também se pega falando, não, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, Jesus é aquilo outro, e no final das contas, você acaba fazendo, tomando decisões e agindo, porque na sua cabeça você já sabe o que Deus quer, já sabe o que tem que fazer, já sabe inclusive que aquilo ali já lhe foi permitido. Isso me chamou a atenção de uma tal maneira que agora eu tenho me ajoelhado diante do Senhor e falado assim, Senhor, permita que eu te sirva. Tem saído isso constantemente, porque assim, exemplo, já viu quando, vamos supor, eu conheço muito você, aí alguém chega ali no portão e fala assim, Sandro, posso entrar? Claro que pode. Eu já digo pelo Jerônimo o que pode e o que não pode fazer dentro da casa de Jerônimo. Entendi. Não, fica tranquilo que a salvação já está garantida. Não, pode, porque eu, portanto, ouvi falar do Jerônimo.
conhecer o Jerônimo, já digo inclusive que pode sentar no sofá. Não, pode ficar à vontade. Jerônimo não vai se importar. Então eu passo a fazer e dizer o que o Jerônimo já, inclusive, quer que Então, na faça. verdade, você quebra a autoridade do Jerônimo. Isso, e eu esqueço que, na verdade, eu sou servo, e eu, ao invés de ficar falando assim, não, vou fazer porque Deus quer que eu faça isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, essa semana, juro, eu tenho me pegado assim, Senhor, me usa se assim o Senhor permitir. Me envia se assim o Senhor permitir. Me faz como servo se assim o Senhor quiser, porque eu não quero mais fazer assim. Não, eu estou fazendo isso porque Deus já me mandou. Passando por uma autoridade que eu nem ouvi, nem perguntei. Eu mesmo já digo, eu inclusive já sei que a irmã Isabel tem que fazer isso porque Deus já mandou ela fazer. Isso, certa vez um profeta chegou para Davi falou assim, eu tenho vontade de... Estou com um desejo muito grande de construir, eu moro num palácio, mas a arca de Deus habita numa tenda. Eu tenho muita vontade de construir o quê? Uma casa. Uma casa para o Senhor. O profeta, foi isso que você falou para o Senhor. Davi, olha bem, entendeu qual que é a autoridade do Senhor? Acaba sendo, entre aspas, submetida à vontade humana. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Davi, um homem que guiou as batalhas do Senhor. Davi, um homem que resistiu ao mal. Davi, um homem que andou com o Senhor e foi instrumento dele para tudo. Então eu cheguei à conclusão de que faz, Davi. Com certeza. Porque Deus é com quem? Contigo. Contigo. O profeta sai e Deus vira para ele assim, quem mandou você falar isso? Deus foi até assim, bem misericordioso. Volta lá e diga, tu não vai construir. Olha bem a autoridade, por isso que eu digo, irmãos, tomem cuidado quando você tiver o dever de falar uma coisa, eu vou falar o contrário agora, e você não pronunciar. E substituir essa determinada situação que você tinha o dever de pronunciar com situações em que é mais fácil pronunciar porque está vindo da tua vontade. E não, é menos arriscado você ser escorraçado, né? Tipo assim, Sim! Você quer melhorar ou florear para poder... Foi o que o profeta fez. Ué, Davi, você é... Para agradar, né? Me desculpa, mas seria falar assim, você é o cara. Infelizmente, você é o cara que vai fazer isso. Você é a pessoa, não. Ele não vai fazer, mas quem vai fazer? O filho. O filho vai fazer, pronto, estou passando pro filho. Ele nem deixa explicação, é ele que vai fazer, você não. Nem quero dizer o mérito que a mão de Davi tinha sangue, mas eu estou dizendo, eu quero cortar essa palavra do profeta. Rapaz, o profeta foi instrumento tanto para Davi, ele passava uma vergonha, falei, Senhor, me perdoa. E porque ele não falou em nome do Senhor. Ele falou, Deus é o quê? Contigo. Continuando. Nós falamos que Jesus Cristo tem autoridade para dizer e afirmar quem entra no reino do céu, não é isso? Nós vimos aí. Preste bem atenção. Agora, e os hipócritas? Que os hipócritas são parecidíssimos com quem vai entrar no reino dos céus. Eles são justamente aqueles que falaram Senhor, Senhor, não é isso? E como é a autoridade de Cristo para com os hipócritas? Vamos ver. Mateus 6. Vamos ler o versículo 2, 5 e 16. Joyce, tá aí? Uhum. Pode ler o 2 para mim, por favor. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha só, eu quero que vocês compreendam o que eu estou tentando explicar para os irmãos. Onde está o perigo aqui? Olha, uma coisa que aterroriza. Olha, ele está dizendo, como vocês o quê? Derem esmola. Der esmola. Esquece esmola. É atitude, é uma atitude. Quando vocês tiverem uma atitude. Não tocar trombeta. Isso. Não, mas na verdade não é o tocar trombeta, é não façais como quem? Os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas fazem o quê? Para ter a glória. Olha bem, olha o perigo. Para serem glorificados pelos homens. Aí eu pergunto para vocês. Olha a autoridade de Cristo em avisar. Quando você procura glória humana, aí você sabe que está procurando glória humana.
Mas você disfarça na sua mente, não, isso não. Mas na verdade você gosta da glória humana, você gosta. E o destino, para quem procura esse tipo de glória, é um destino mediano, vai ser repreendido com vários açoites. Para começar, já recebe o título de quê? A pessoa que faz isso? Hipócrita. E o que é o hipócrita que nós estudamos nos estudos passados? Mentiroso. Mas o hipócrita, ele isso, uma correlação ao verdadeiro. Ele é o quê? Falso. Ser falso, mas a aparência toda é de quê? De verdadeiro. Com relação ao verdadeiro, é uma aparência igual assim. Sim, É como você pegar o Rolex e o Rolex, sabe? O Rolex que custa milhões e o Rolex que custa R$150 e não esquece. Falsificado. Você olha assim, igualzinho, mas quem conhece o Rolex é quem o quê? É o fabricante, são os detalhes que o fabricante coloca. Observe bem se tem isso. É simples, faz a roupa, não foi o que fiz. Não, sim, mas já reparou? Como saber se é uma coisa original? O fabricante não coloca detalhes? Assim, olha... Sim, são as assinaturas. Tem a capa é desse jeito, material tal, tem um selo holográfico, você vai ver um selo impresso no normal. É dinheiro falso. Isso, então. Mas então, na verdade, ele nunca vai ser verdadeiro, nem vai parecer autêntico. Só uma pessoa que conhece, não é isso? Que conhece vai poder dizer assim, não é verdadeiro. É igual o caso da Shopee que veio com 2 S. Isso, olha só. Repete o versículo, por favor, Joyce, repete. Quando deres esmola... Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda... Não. O 2 de novo, só o 2. Quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Glorificado pelos homens. Lembre-se daqueles que dizem Senhor, Senhor. Vai, continua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Que galardão é esse? Galardão é prêmio. Eles já foram O ovacionados. galardão aí não vai ser o galardão bom, não. Sim, Vai um receber prêmio. só na terra, né? Lá em cima não. Na verdade, ele quando fala já receberam, tem corretíssimo os dois pensamentos. Quando já receberam o seu galardão, ou seja, não buscar a glória de homens. Sim, estão recebendo. Não, receberam. Sim. Receberam. Então, olha só, no coração deles não foi o que eles queriam. Sim. Mas eles vão receber também. O galardão De tá outro, porque eles reservado. usaram o nome de que eram de quem? Do Senhor. Do Senhor. Então é o seguinte, tanto vai receber o galardão dos homens, que é até bom para vocês, porque vocês buscaram isso. Excelente a observação de vocês. No entanto, em verdade vos digo que esse que vos fala, que o verdadeiro prêmio dele está reservado. E vocês sabem o que é. Não precisa pronunciar. Sabe o prêmio do hipócrita? Que tem a ver com as trevas exteriores. A Bíblia fala que a parte de muitos que serão condenados será junto com quem? Com os o quê? Hipócritas. Olha, como se tivesse uma parte especial, Sandro, uma parte separada. Agora lemos o 2. Lemos o 2. Agora o 5. Beth, por favor. Isso, o 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Novamente, a intenção de todo falso, olha bem, é ser visto por quem? É ser glorificado por quem? Pelos homens. E são iguais a ele, mas ele quer que homens vejam ele como uma evidência, não é isso? Aí entra a autoridade de Cristo para falar com os hipócritas. Termina o versículo. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha só. Se você pegar o próximo versículo, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Olha bem, eles comparam que o falso, o hipócrita, ele busca tudo dos homens, porque ele não tem interesse. Existe alguma glória para você porque os homens vejam que seja invisível? Os homens vão reparar alguma coisa que é invisível, eles não conseguem ver? Você quando fala assim, eu caminho com esperança para o reino de Deus, tu é um idiota. Você vai deixar de viver essas coisas aqui na terra porque você espera conseguir alguma coisa? Ok, eles têm direito de pensar isso. É direito deles, é livremente. No entanto, eu caminho para o reino de Deus. O hipócrita, ele faz questão de fazer o seguinte:
eu conseguirei enganar e ainda vou herdar o reino de Deus, porque o diabo colocou o engano no coração dele. No entanto, o Senhor fala, em verdade vos digo que já recebeu o seu prêmio, tanto dos homens, ou seja, o que condena não é o que você se submete na terra, o que condena não é a vivência no mundo e a atitude carnal e a falta de arrependimento que tem a ver tudo com esse mundo. O que condena é a falta de esperança, principalmente no reino de Deus. Quando você não espera no reino de Deus no teu coração, mas espera nessa terra, você é intitulado de o quê por Paulo? Paulo fala assim, você passa a ser o mais o quê? Miserável. Entendeu? O mais miserável. Cara, você é digno de pena. De pena. Porque tudo que você faz, você quer o reino de Deus, mas tudo que você faz tem a ver com essa terra. Porque, poxa vida, não tem muita coisa para fazer nessa terra. Não tem mais nada para fazer. Nós não temos mais nada para fazer aqui. Nós só temos que continuar caminhando, porque quando morrermos e pela misericórdia de Deus, esperança guardar no nosso coração, nos apresentarmos àquela porta que não vai ter nem estreitamento, que não vai ter nem nada, ela vai estar aberta para nós, mas quem está atrás de mim, que não tem jeito de entrar, não vai conseguir entrar, porque não tem permissão. A Bíblia fala, mais uma vez, será concedida amplamente o quê? A entrada no reino de Deus, não é isso? Amplamente. No original diz assim, aberto, portas abertas. O salvo nunca perecerá. O remito nunca perecerá, mas os hipócritas perecerão. E para terminar, Sandro, lê o 16. Eu falei 2, 5, agora 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Reparou que tudo está direcionado aos homens? Então, isso aí, Jesus fala, olha, eu estou garantindo para vocês, nenhum desses vai herdar o meu, nenhum desses. Olha, irmão, quantas pessoas aí que dirigem, que guiam, dizem ser guias das ovelhas, adoram a evidência. Adoram a evidência. E se alguém ouvir algo que pareça que contradiz o que ele fala, e se submeter a isso, e for verdade o que ele se submete, eles lutam contra. Eles querem tirar você de qualquer maneira para que permaneça no jugo deles. Você está atrapalhando. Isso aí. Então, isso aí, a autoridade de Cristo vai sempre condenar. Em verdade vos digo. Eu, quem está falando, lembre-se disso, quem está falando é Cristo. De mim ninguém vai escapar. Por favor, Mateus também, capítulo 10. Nós falamos da autoridade de Jesus Cristo para afirmar o rigor da condenação eterna para os negligentes, para os hipócritas. Agora, vamos ver a autoridade de Jesus Cristo para afirmar o rigor da condenação eterna para os negligentes. Mateus o quê? Mateus 10, aí mesmo, está tudo em Mateus. 10, 12 ao 15. Agora vamos ver o que Jesus fala aos negligentes. A autoridade dele, que a autoridade dele fala. Lê para mim, Sandro, por favor, do 12 ao 15. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Pronto, calma, isso. Não entendendo aí? Olha só, presta atenção nesse próximo versículo. Olha, lê, Sandro. E em verdade vos digo. Vem a sentença. Agora eu vou ditar a sentença. Vai. E em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha aí. Entenderam? Quando não vos ouvirem, isso vale para todos, quando não vos ouvirem, vocês falarem de paz. Não está falando só do incrédulo, não. Falando de todos que negligenciarem, que olharem para vocês e assim, rejeitarem. Sacudir o pó, porque no dia de quê? Do juízo. Não é no dia da cidade santa, não, né? No dia que descer a cidade santa, é isso que ele está falando? No dia do juízo. Juízo. Um dia que é chamado nas escrituras de dia o quê? Do Senhor, tem um título, dia terrível do Senhor.
Não é isso que diz? Porque no dia do juízo haverá menos rigor para que cidade? Sodoma e Gomorra. Ela era melhor do que o Rio de Janeiro? Acho que deve perder por uns 10 aí, no mínimo. Olha bem, a cidade de Sodoma e Gomorra era tão ruim que ela foi o quê? Foi queimada. Então, foi destruída, não foi? Nós não estamos sendo destruídos. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha, eu vos digo que haverá menos rigor. A condenação vai ter menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para estes negligentes. Então Jesus tem autoridade para julgar os negligentes. Ou seja, ele afirma para mim, fala assim, olha, vocês negligentes não vão passar por mim. Vocês podem passar pelos homens, vocês podem enganar, vocês podem correr daqui e dali e pronunciar todas as noites que desejam o meu reino, mas eu conheço a voz, que sempre rejeitaram a verdadeira paz, sempre rejeitaram a palavra quando chegava a voz. Então eu julgarei vocês. Continuando. Agora vamos ver a autoridade, essa é a condenação eterna pelos negligentes. A autoridade de Jesus Cristo para afirmar a recompensa dos piedosos. Agora começa a parte que é a famosa parte positiva. Mateus 10 ainda. O 40. Poxa, isso é muito importante. Agora, se vocês querem se levantar, se é que a palavra que nós lemos até agora causou um abalo, que isso pode acontecer com todos nós, olha o que Jesus vai falar agora, acerca dos piedosos, como é ensinado aqui desde o início, não é por mim, não, pelo Senhor, de que os piedosos, os que vivem segundo a vontade de Deus totalmente, eles não reclamam, eles simplesmente aguardam novos céus e nova terra, olha, receberão. Joyce, por favor, o 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Presta atenção. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Agora, o 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha bem, não há ninguém que tenha contribuído segundo o que ouviram da minha autoridade, que eu pronunciei, não há ninguém que creia e fala assim, olha, Sandro, eu posso ser menor do que você, mas olha, eu vou te ajudar porque você tem feito o que o Senhor manda. Então, na verdade, eu sou diferente, quase igual, ou sou igual, Alessandra? Igual. Por que eu sou igual? Não, tá certo. O Senhor assim determinou. Isso, ou seja, quem receber. Então, o receber também é válido diante de Deus. Você recebe, você crê. Eu recebo o Alessandro porque eu creio no que ele fala. Eu recebo a Joyce porque eu creio no que ela vive. Então, de forma alguma, ainda qualquer ajuda que você fez para essas pessoas, qualquer como se diz, não vou dizer ajuda, vou dizer assim, qualquer investimento que você fez, qualquer força que você fez para fortificar aquela pessoa, para que continue, não será esquecida diante de Deus. Então a piedade, eu vos digo, em verdade vos digo, que não deixará de receber o prêmio de Deus. E não é nem um percentual de 1%, 5%, 10%, é igual. Igual. Então você jamais perderá o tesouro que é prometido com relação a isso. Então a vida piedosa é garantida por Cristo. Em verdade eu vos digo que os piedosos vão herdar o reino de Deus. Então ele começa a falar para você e para mim que estamos tristes, que muitas vezes botamos a nossa cabeça, nossa cara no pó e confessamos a Deus que estamos com tristeza profunda. Mas confessamos a Ele. O que é superior a esconder dele que conhece todas as coisas. Mas falamos assim, Pai, se possível, passa até esse cálice, estou comparando com o que Jesus orou. Mas no final de tudo, de termos de confessar nossa tristeza, até nossa frustração, tudo diante de Deus, nós pronunciamos e Deus pesa no nosso coração se é verdade. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a de quem? A do Senhor. Isso. Não se faça a minha vontade. O piedoso, ele
ele vive isso, não faz a minha vontade, porque ela ainda existe, mesmo que mortificada, ela existe, então não faz a minha vontade. Eu estou declarando, Senhor, eu posso até, se eu te pedir, negue. Se eu falar que eu estou insatisfeito com uma coisa, negue na minha vida, porque eu terei essa fraqueza. Então, se o Senhor for comigo, eu conseguirei vencer. Então, a autoridade de Cristo garante que qualquer um que contribuiu para aquilo que ele crê, não será esquecido. Continuando. Nós lemos Mateus 10, 40 e 42, não é isso? Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu prêmio. Agora vamos finalizar. E aqueles que não se despojam da malícia? Passa dia, passam tempos, eles conseguem por um tempo deixar a malícia, mas estão sempre retornando para ela. Deixei essa para o final. Pense bem, como será a autoridade de Cristo para julgar isso aí? Julgamento é julgamento, mas olha bem como é que ele fala sobre isso nas Escrituras. Mateus ainda, mais na frente 18. Todo mundo já leu isso. Consegue ler esse? Consegue ler? 18. Versículo 3. Não vamos ler, para ter melhor entendimento, vamos ler do 1. Pode ler esse pra gente? Pessoal. Preste atenção, porque vai ter uma aparência de controvérsia aí. Ó. 18:1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ó. Jesus... Chegaram, não, peraí. Vai continuar lendo. Chegaram e perguntaram assim: olha a preocupação deles. Eles não estão preocupados se eles vão entrar. Eles já estão preocupados com o que, Sandro, com essa frase? Já quem vai ser o responsável por isso, quem vai ter um Isso, cargo olha, quem vai ser o melhor. maior? Jesus olha assim e fala assim: como é que é o negócio? Eu acabei de falar para vocês, olha, disputai, porfiai e se esforçai para que entrem no reino. Vocês já estão no seguinte, estão declarando quem vai ser maior nisso aí. Olha, Jesus fala para a gente quem vai ser o especial no reino de Deus. Olha o que Jesus responde. Lê esse versículo 2. Jesus, 2 ou 3. chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo. Em verdade, presta atenção, mais uma vez, em verdade vos digo. Ou seja, eu estou afirmando agora para vocês que me fizeram essa pergunta. Continua, Silvio. Que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha aí, nós pegamos essa frase aí e colocamos como uma frase bonita. Olha, aquele que não se fizer como criança não herdará o reino dos céus. O problema está que essa frase no final, olha como é que ela é dita. Sandro, lê só o final, o que a Silvia leu. De o quê? De modo algum entrareis. De modo algum. O que significa isso? Não tem meio. Então eu tenho que me fazer como uma criança, eu tenho que ser inocente. Não. Vamos comprovar biblicamente como os apóstolos entenderam. Inclusive, um deles não era apóstolo, mas se converteu depois, foi Tiago. Então lê para mim, não é Tiago não, primeiro Colossenses 3:8. Nós vamos finalizar com isso. Que a autoridade de Cristo de julgar deu uma resposta para isso, foi um banho de água fria. Olha, se vocês não se fizerem como uma criança, como uma dessas aqui, chamou uma para ele, falou assim, de modo algum, não vai ter meio que vai fazer com que você herde o reino dos céus. Colossenses 3, versículo 8. Pode ler, Silvio? Peraí, deixa eu achar. Deixa eu achar aqui primeiro, que eu não achei. Colossenses. Não tem mais tato, já puxa. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso aí, até aí. No início tem uma frase: despojai-vos também. Mas agora, despojai-vos também. O que ele está falando com isso? Desfaça, não é isso? Lance fora de vocês toda a malícia, toda. Vou resumir, toda a malícia. Agora compara com Tiago 1:21.
que tem a ver com o que Jesus falou, olha, aquele que não se fizer como uma criança, de forma alguma herdará o reino dos céus. Tiago, capítulo 1, 21. Pode ler, Silvio, por favor. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu nunca vi uma explicação tão perfeita como essa acerca do que Jesus falou. Comparem bem, olha só. Pelo que, rejeitando a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão. No original, direto da tradução da palavra mansidão, é relativo assim, com simplicidade. O que explica o que Jesus falou, se vocês não se fizerem como uma criança e forem simples para receber o reino de Deus, ou seja, para vocês não valorizarem o que será lá, mas como chegarão lá. Que não são merecedores, vocês virem que não são merecedores, colocarem isso no coração, que só pela minha misericórdia alcançarão o reino, vocês não vão alcançá-lo. Então está dizendo, pelo que rejeitando todo o que? Imundícia, malícia, recebei com mansidão o quê? A palavra em voz enxertada. Enxertada, ou seja, colocada. Não tinha como colocar por causa do pecado, colocou a palavra enxertada. E com isso, após você se fazer como essa criança, ou seja, recebeu com mansidão, com calma a palavra, como a Sofia, você falou da Sofia, que recebe a palavra, porque ela não vê limite, a mente dela de criança, ela não vê limites. Já viu com a criança, ela não é aquela fantasia, mas a mente da criança, por ser uma mente pura, ela não limita a verdade. Ela não calcula assim, mas pai, como é que é isso? Ela calcula assim, então tá bom. Então isso aí. Então, isso que Jesus falou assim, olha a autoridade, eu vos digo, em verdade vos digo, se não se fizerem, não vão entrar de modo algum, não vão entrar no reino dos céus. E diz, a palavra em voz enxertada, a qual é o quê? A qual pode o quê? Salvar a vossa alma. A vossa alma. Você sabe como eu vejo isso daqui? Imagina o Senhor enxertando a palavra. Então a palavra vem genuína, foi enxertada pelo Senhor, vem genuína. Uma criança, sem maldade, sem malícia, não muda, não manipula, não tira proveito disso para benefício próprio. Uma pessoa que tem malícia, pega aquilo ali que é genuíno e fala assim, opa, tem como me dar bem com isso daqui. Sim. A palavra veio genuína, mas eu posso manipular ela de uma forma que eu tenha lucro para mim. Isso é terrível. Duas pessoas diferentes. Né, de explorar. Tem Isso. Então, Ó, irmã Elizabeth, você sabe que a palavra diz que você tem que receber os santos. Então, olha só, vou lá na sua casa, faz um banquete para mim. é isso aí. A Bíblia chama isso de devorar as casas. Mas a Beth sabe que a Bíblia fala que Quem você tem um que... justo. Isso. Então, só, eu falo o seguinte, pô, aquele dia a carne é meio durinha, compra uma melhorzinha. Aí eu estou manipulando para benefício próprio. Olha, só para a gente terminar, reforçando o Tiago, mais adiante um pouquinho, a primeira epístola de Pedro. Nós lemos na semana passada, no finalzinho nós lemos esse versículo e vamos finalizar com ele de novo. A primeira coisa, 2, isso mesmo. 2, 1. 2, 1 e o 2. Lê para mim, Silvio, já que você já achou aí de primeiro. Já acharam aí? Sim. Lê. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Desejai novamente, afetuosamente, como o quê? Substituindo a palavra, essa frase toda. Como meninos, como o quê? Crianças, ó, vai. O leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Olha só. Desejai como criança. Então comprovaram o que Jesus falou. Desejem como criança. Ou seja, nunca duvidem. Nunca se submetam assim. Eu acho que eu devo agir de outra forma. Não, você está agindo conforme a vontade do Senhor. E muitas vezes o engano vem para tirar isso. Então, a palavra de Cristo na Bíblia fala assim, olha, eu vos digo, Beth, eu vos digo, Jerônimo, eu vos digo, Joyce, eu vos digo a todos vocês, que de modo algum, então eu estou fazendo o que para vocês? Uma coisa ruim? Não, eu estou o quê? Eu estou fazendo, você porventura estava com a mente enganada. Eu estou fazendo o que com você? Está me elucidando. Isso aí. Está tirando todo engano. Isso. Está me desiludindo.
E isso aí, eu costumo falar que o crente, a bênção do crente é que ele é desiludido. Ele não tem ilusão. Tudo que tem na mente dele é verdade. Ele não se ilude. Não se ilude assim, e se eu fizer desse jeito? O reino do céu Pelo não contrário, é ilusão. o senhor olha para mim e fala assim, Sandro, você é um safado sem vergonha. Porque o homem é mau desde o seu nascimento. O homem é mau, tá vendo? Você é assim, não se engane, você é assim. Deixa isso. Isso aí. Renegue-se a si próprio. Deixa isso. Deixa de ser, no caso, o Alessandro, que nasceu sobre o jugo do pecado, e seja o Alessandro que tem um nome escrito no enrolamento celeste. Isso aí. Então, na verdade, deixe isso. Tem uma palavra para isso que nós estudamos no início dos estudos. É uma palavrinha. Isso significa que a nossa vida tem o quê? Quando você tem isso, eu deixo isso. Renúncia. Renúncia. Ou seja, eu tenho muitas pérolas, mas eu faço o quê? Vendo elas e compro o quê? Apenas a que precisa. Uma pérola. Eu tenho achei um tesouro num campo que era só botar debaixo do meu braço e sair com ele. No entanto, eu quero ser honesto. Esse campo pertence a alguém, não pertence? Então eu venho tudo que tem e faço o que com aquele campo? Compro. Você está entendendo? Renúncia. Ou seja, eu achei num campo, eu estava passando, mas esse campo tem dono e aqui tem um tesouro. Eu vou comprar o campo, eu vou assim, fazer uma comparação na minha mente. Se esse tesouro, não vou vender não. Ele vai saber que ele não vai vender porque ele sabe que tem tesouro ali. Se ele me vender, é porque aquele tesouro está ali e ele nunca soube. Então eu vi o tesouro, coloco no lugar de novo, vou lá e compro aquele campo. Me vende esse pedaço de terra. Me vende ele. Renúncia, ou seja, eu renuncio aos meus ganhos, eu não quero somar mais um ganho, eu não quero fazer da vida piedosa com Deus fonte de, que a Bíblia fala, supondo eles que a piedade é uma fonte de lucro. Eu não quero agregar as coisas de Deus a mais uma coisa lucrativa na minha vida. Ou seja, eu tenho a minha vida de cobiça com as coisas do mundo e agrego as bênçãos da palavra de Deus para que minha vida seja melhor. Não, eu renuncio. Sabe? Por em verdade vos digo, de modo algum. Então guardem isso. A autoridade de Cristo, quando ele fala, eu vos digo, porque ele afirma para que nós tenhamos a mente dele, para que nós tenhamos o pensamento dele e para que tenhamos temor e tremor. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos colocar de pé? Pedir uma lição para nos encerrar em oração. E não se esqueçam, o que vocês aprenderam hoje foi que quando Cristo fala, é muito superior, além de ser diferente, de um profeta falando. O que o profeta fala não é errado. O que os profetas falaram apenas prepararam o Cristo, mas na verdade quando Cristo fala, ele fala diretamente para nós, olha, eu digo a vocês que não é assim. Amém. Vamos orar, Sandro. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos a sua soberania, reconhecemos o seu poderio, reconhecemos o seu amor, reconhecemos o seu poder diante de nós, ó Pai, e nos colocamos diante de Ti, ó Pai, te pedindo, perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, limpa de nós tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Amém, Jesus. Senhor Deus, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Jesus, diante do Senhor nós te pedimos, Senhor Deus, permita que nós venhamos a ser, ó Pai, agradáveis a Ti. Nos conduz, Senhor Deus, para que possamos te agradar no nosso caminho. Amém, Pai. Senhor Deus, coloca em nós o querer e o realizar que te agrade. Senhor Deus, nos chame, nos envie para que possamos ser servos fiéis, ó Pai, Amém. que não executa a própria vontade. Senhor Deus, revela a cada dia a sua vontade em nossas vidas. Amém. Espírito Santo, toma o nosso corpo, o nosso ser, para que sejamos, ó Pai, templos de Ti e que possamos, ó Deus, fazer a vontade de Ti. Senhor Deus, permita que sejamos, ó Pai, seus servos aqui nessa Amém, terra. Pai. E, Senhor Deus, que quando Senhor Deus, venhamos a fazer, quando venhamos a falar, quando viermos, ó Deus, a fazer e falar e agir, que vejam, ó Pai, o Senhor, e que o Senhor cresça e que nós cada vez mais saiamos de evidência, que nós cada vez mais nos diminuamos, que nós cada vez mais sejamos, ó Pai, imperceptíveis,
e que o Senhor possa ser enaltecido e glorificado através de nossas vidas. Amém. Nós te agradecemos pela sua palavra e pelo ensino que nos confirma, ó Pai, existe o reino preparado, existe moradas, existe casas preparadas, ó Pai, e existe, ó Deus, um grande dia que estaremos diante do Senhor. E, Senhor Deus, nós te pedimos com muito temor e tremor, ó Pai, nos conduz para que ouçamos naquele dia. Vinde benditos de meu Pai. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Encerrado.